Bom, caros alunos, nós vamos dar início aqui à nossa terceira unidade e agora nós vamos entrar na parte da legislação florestal, ok? A nossa aula de número 6, a gente vai falar sobre a legislação florestal brasileira. Bom, pessoal, a legislação que trata sobre recursos florestais em nosso país, ela já vem de muito tempo. E essa legislação, ela busca formas legais de proteger e assegurar o uso sustentável dos ecossistemas florestais, que são de extrema importância como fonte de recursos, ok? Desde o período colonial, já haviam leis que restringiam o uso das florestas do país. Porém, elas tinham o propósito de garantir a soberania de Portugal na exploração dos recursos, sem haver, contudo, uma preocupação direta com a sustentabilidade e a conservação das nossas florestas. Nessa época, os recursos naturais eram vistos simplesmente como elementos do processo produtivo, importando apenas o seu valor econômico, e não sendo considerados como recursos esgotáveis. Foi então, pessoal, que foi instituído o Código Florestal de 1934, que foi instituído pelo Decreto número 23.793, de 23 de janeiro de 1934. E quais foram os motivos que levaram à criação do Código Florestal? Vamos lá, vamos conhecer. O primeiro deles foi o avanço da agricultura e da pecuária em áreas de florestas, especialmente no Vale do Paraíba, em São Paulo e Rio Grande do Sul, que eram importantes áreas de produção, principalmente de café, da monocultura do café. Um outro motivo que levou à criação do Código Florestal foi a atividade extrativista, especialmente no Paraná e Santa Catarina, com a exploração indiscriminada da araucária. Como eu já falei para vocês na aula anterior, que a araucária, pelo fato de ser uma árvore exuberante, de grande porte, e apresentar uma madeira boa para o consumo e a produção de bens, ela foi extremamente explorada desde o período de colonização, restando pouco mais de 8% da área em que essa árvore ocorre atualmente, ok? Um outro motivo foi o início dos movimentos ambientais, que exerciam uma forte pressão sobre o poder público. E, por último, também a responsabilidade de proteção ao meio ambiente por parte do poder público, que consta na Constituição de 1964. Então, pessoal, o decreto número 23.793, de 23 de janeiro de 1934, ele definiu as bases para a proteção dos principais ecossistemas florestais e outras formas de vegetação natural. E dentre os principais objetivos do Código de 1934 estava a legitimação dos serviços florestais e a regulamentação da exploração dos recursos madeireiros, criando critérios para a sua proteção. O Código Florestal de 1934, esse decreto, ele serviu de base para a criação do Código Florestal de 1965, que atualmente está em fase de reforma. E vamos falar agora sobre o Código de 65 e a sua reforma. A Lei número 4.771, de 15 de setembro de 1965, ela institui o novo Código Florestal brasileiro. O Código Florestal de 1965, ele aplica-se às propriedades privadas, nas quais o proprietário rural deve manter uma parte das suas terras destinadas à preservação da vegetação nativa. E segundo o novo Código Florestal, a preservação das florestas nas propriedades se dará com base em 2 estatutos. Olha só, pessoal, a maior importância do Código Florestal foi a criação desses 2 estatutos. As áreas de preservação permanente, as APPs, e a reserva legal, ok? E de acordo com o Código Florestal de 1965, todas as propriedades rurais, elas devem manter as áreas correspondentes a esses estatutos, as áreas de preservação permanente e as áreas de reserva legal, preservá-las ou recuperá-las quando forem inexistentes. Alguns motivos, pessoal, levaram à formulação do Código Florestal. Esses motivos foram esses 3 aqui que eu vou comentar com vocês agora. O desenvolvimento do setor agropecuário. É comum atribuir ao rigor da legislação florestal brasileira as dificuldades no avanço do setor agropecuário, que altera restrições ao buscar novas fronteiras para o seu desenvolvimento, em vista dos percentuais de APP e de reserva legal que as propriedades rurais devem preservar.
Ou seja, os grandes proprietários rurais, eles reclamavam que as porcentagens destinadas para a APP e reserva legal, elas estavam restringindo o desenvolvimento das suas propriedades. Um outro motivo que levou à reformulação do Código Florestal foi a não conformidade. Apesar do rigor do Código Florestal de 1965, desde lá, muitas propriedades permaneceram alheias à legislação, desrespeitando os limites das APPs e as porcentagens das reservas legais exigidas. A reforma do Código Florestal precisou considerar a factibilidade da aplicação da nova lei nesses casos considerados. E um outro motivo, pessoal, foi o vazamento. Devido à grande extensão territorial do país, da grande diversidade de biomas e ecossistemas presentes, o Código Florestal ele apresenta alguns pontos cegos, que são áreas que poderiam ser desmatadas legalmente, pois não recebem nenhum tipo de proteção. A revisão do Código deve contemplar essas áreas e reduzir a possibilidade de desmatamento. Ok, pessoal? Áreas importantes, que são aquelas áreas de entorno das unidades de conservação e também áreas dos biomas mais degradados, ainda permaneciam sem nenhuma proteção pelo Código. E isso também foi um dos motivos que levou à reforma do Código Florestal. E o novo Código Florestal, pessoal, ou a Lei 12.651, de 25 de maio de 2012, ele busca conciliar o desenvolvimento sustentável do país com a preservação ambiental, tentando readequar o proprietário rural à legalidade. Enquanto o Código de 65 ele dava ênfase à restauração das áreas em não conformidade, o Código Florestal atual ele se baseia na redução das exigências e na ampliação dos mecanismos de compensação. De acordo com a Lei 12.651 de 2012, o novo Código Florestal, as exigências sobre as reservas legais elas são menores, podendo ser compensadas na forma de APP, ou ainda as áreas a serem restauradas poderão ser compensadas em propriedades mais distantes. Ou seja, pessoal, caso uma propriedade ela utilize uma porção a mais da área de reserva legal, ela poderá compensar essa área na conservação de uma área de proteção permanente, uma APP, ou caso o proprietário tenha que restaurar uma área, ele poderá compensar em outra propriedade, como um corredor ecológico, por exemplo. Agora nós vamos falar das áreas, dos dois estatutos criados pela Lei do Código Florestal. As áreas de preservação permanente e a reserva legal. As áreas de preservação permanente e a reserva legal são os principais estatutos criados pelo Código Florestal de 65 e mantidos em sua reforma que resultou na Lei 12.651, de 25 de maio de 2012, sendo obrigatórios em qualquer propriedade rural do país, qualquer propriedade privada rural do país, ok, pessoal? As áreas de preservação permanente ou as APPs. As áreas de preservação permanente, elas foram inicialmente instituídas pela Lei 4.771, de 15 de setembro de 65, que é o Código Florestal, e mantidas durante a reforma do novo Código. E o artigo 3, inciso 2, da Lei 12.655, que é o novo Código Florestal, ele define a APP como a área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Olha aí, pessoal, as APPs, elas são designadas como prioridades para a preservação dos recursos hídricos e suas áreas de recarga. Segundo o novo Código Florestal, definido pelo artigo 4 da Lei 12.651, as APPs incluem, olha só, as faixas marginais de qualquer curso d'água natural, perene ou intermitente, as áreas de entorno nos lagos e lagoas naturais, as áreas no entorno dos reservatórios de águas artificiais, as áreas no entorno de nascentes e dos olhos d'água perenes. Olha aí, pessoal, o que a lei fala? Que nas áreas de nascente, a vegetação, ela deve ser, que a área de vegetação que deve ser preservada em área de nascente, deve ser aquela que ocupe um raio de 50 metros, ok, pessoal? E já no percurso das áreas de nascente, na largura dos rios, a mata ciliar, ela deve ter uma área de 30 metros, ok, pessoal? Isso aí é o que diz a lei número 12.651.
As encostas ou partes com declive superior a 45 graus também estão incluídas nas áreas de preservação permanente. As restingas, manguezais e as bordas dos tabuleiros ou chapadas. Os topos de morros, os montes, montanhas e serras com altura mínima de 100 metros e uma inclinação média maior que 25 graus, e as áreas em altitude superior a 1.800 metros também estão incluídos nas áreas de proteção permanente. E a reserva legal, pessoal? A reserva legal, ela se constitui em uma área também definida inicialmente pelo Código Florestal de 1965 e mantida em sua reforma, que resultou na Lei 2.651, em seu artigo 3, inciso 2, que em seu artigo 3, inciso 2, define. O que é reserva legal? É uma área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção da fauna silvestre e da flora nativa. Aqui eu coloquei um esquema para vocês verem a diferença entre a área de reserva legal e a área de preservação permanente. Olha só, pessoal, vocês podem ver aqui que as áreas de preservação permanente, elas estão aqui, ó, margeando os rios, lagos, enfim, os recursos hídricos, e a área de reserva legal, ela está mais para o interior da propriedade. E geralmente, essas áreas de reserva legal, principalmente em biomas como a Mata Atlântica, elas devem ser selecionadas nas propriedades de acordo com a sua ligação entre os fragmentos de Mata Atlântica, para propiciar que essas áreas de reserva legal formem corredores ecológicos, facilitando com isso o fluxo de espécies entre esses fragmentos. E as regiões de reserva legal, elas são definidas como uma porcentagem do tamanho total da propriedade, variando em, no máximo, 80% nas florestas situadas na região da Amazônia Legal, e até 20% nas áreas fora da Amazônia Legal e 35% nas áreas de cerrado. Vamos falar agora de uma outra lei, pessoal, que é a Lei de Gestão das Florestas Públicas, a Lei 11.284, de 2 de março de 2006, que trata da gestão das florestas públicas para a produção sustentável. E o que vem a ser as florestas públicas, pessoal? Olha só, segundo o Serviço Florestal Brasileiro, as florestas públicas são florestas naturais ou plantadas, localizadas nos diversos biomas brasileiros, em bens sob o domínio da União, dos estados, dos municípios, do Distrito Federal ou das entidades da administração indireta. E qual foi o foco principal da Lei 11.284 de março de 2006, que é a Lei de Gestão das Florestas Públicas? Essa lei, ela instituiu o Serviço Florestal Brasileiro, que é um órgão sujeito ao Ministério do Ambiente e responsável pela administração direta das florestas nacionais, e também criou o Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal, o FNDF, que é destinado a fomentar o desenvolvimento das atividades sustentáveis de base florestal no Brasil e promover a inovação tecnológica no setor. Aqui tem um mapa, tá, do Sistema Florestal Brasileiro, que mostra as principais áreas de florestas, sejam elas públicas, de florestas públicas, tá bom? Cadastradas no Sistema Florestal Brasileiro. Vocês podem ver aí que a grande maioria das florestas está localizada na região amazônica, sendo que os outros biomas correspondem a apenas pequenos fragmentos de florestas. E a Lei 11.284, pessoal, no seu artigo 2, ela estabelece os princípios e objetivos da gestão das florestas públicas. Vamos conhecer cada um deles a partir de agora. O primeiro princípio é a proteção. Por essa lei, de acordo com essa lei, deve haver a proteção dos ecossistemas, do solo, da água, da biodiversidade e valores culturais associados, bem como do patrimônio público. Um outro princípio é o uso eficiente das florestas. Segundo a Lei 11.284, o estabelecimento de atividades que promovam o uso eficiente e racional das florestas e que contribuam para o cumprimento das metas do desenvolvimento sustentável local, regional e de todo o país. Já no princípio 3, nós temos o acesso às florestas públicas. A lei exige o respeito ao direito da população, em especial das comunidades locais, de acesso às florestas públicas e aos benefícios decorrentes do seu uso e conservação. Já o princípio 4 é a valorização local. Deve haver a promoção do processamento local e o incentivo ao incremento da agregação de valor
aos produtos e serviços da floresta, bem como à diversificação industrial, ao desenvolvimento tecnológico, à utilização e à capacitação dos empreendedores locais e da mão de obra regional. Deve-se agregar valores aos serviços e produtos retirados da floresta, pessoal. O princípio número 5 diz respeito à publicidade. O acesso livre de qualquer indivíduo às informações referentes à gestão das florestas públicas. Qualquer cidadão, ele tem o direito de saber, de ter informações referentes à gestão das florestas públicas. O 6, que é um dos mais importantes, é a pesquisa, pessoal. É a promoção e difusão da pesquisa florestal, da fauna e relativa ao solo, relacionada à conservação, à recuperação e ao uso sustentável das florestas. O princípio número 7 é o fomento, o auxílio, pessoal, o conhecimento e a promoção de conscientização da população sobre a importância da conservação, da recuperação e do manejo sustentável dos recursos florestais. E o 8º princípio é a garantia de condições. É necessário que exista a garantia de condições estáveis e seguras que estimulem investimentos ao longo prazo no manejo, na conservação e na recuperação dessas florestas. Com isso, pessoal, a gestão das florestas públicas visa, de modo geral, a conservação dos recursos florestais, incentivando o seu uso sustentável e o desenvolvimento socioeconômico das comunidades em torno das áreas florestais, ok? Vamos falar agora sobre as florestas públicas. Elas podem sofrer concessões florestais. E o que são essas concessões florestais? Olha só, pessoal, baseado na Lei 11.284 de 2006, o poder público obteve a possibilidade de conceder a empresas e comunidades o direito de manejar as florestas públicas para a extração de madeira e outros produtos. As concessões florestais, elas permitem a geração de benefícios socioambientais, elas incentivam a manutenção da cobertura florestal e dos serviços prestados pela floresta. E a concessão de florestas, ela permite ainda o apoio à estruturação e à gestão das comunidades e a gestão das unidades de conservação, uma maior intervenção do Estado nas áreas florestais e a regularização das terras da região. O contrato de concessão, ele nunca inclui o acesso ao patrimônio genético, o uso dos recursos hídricos, a exploração dos recursos minerais, pesqueiros ou fauna silvestre, nem a comercialização de créditos de carbono. Ok? Ele é exclusivamente ligado à extração de recursos florestais. As concessões florestais, elas seguem o Plano Anual de Outorga Florestal, o PAOF, que identifica as áreas de florestas públicas que poderão ser concedidas a cada ano. Olha só, pessoal, depois que são estabelecidas as florestas públicas que são possíveis de concessão, são então elaborados os editais destinados ao processo de licitação. E vamos ver como é que ocorre esse processo de licitação. Nos editais de concessão devem ser estabelecidos o objetivo da licitação e que deve indicar os serviços e produtos que poderão ser explorados, deve também trazer informações a respeito da área e do local das unidades que serão destinadas ao manejo, os critérios que serão empregados na análise das propostas dos concorrentes, as categorias de espécies de madeira e os preços mínimos que deverão ser pagos ao governo pela concessão. Ok? Olha só, depois que o edital ele é feito, então as propostas de concessões, elas devem ser discutidas com a comunidade e os órgãos públicos. A comunidade, ela tem o direito de ser informada sobre esses editais de concessão. E ela também tem o direito de opinar sobre esses editais, ok, pessoal? Posteriormente, depois dessa discussão com a comunidade e com os órgãos públicos, ocorre a aprovação do edital e aí as propostas são enviadas e ocorre então o processo de licitação. Depois de aprovado o processo de licitação, a licitação ela é aberta. E sendo que nesse processo de licitação, pessoal, tanto as empresas como as comunidades, elas podem ocorrer. E aí, depois da licitação aberta, após os julgamentos das propostas, os vencedores dessas licitações, eles obtêm o direito de manejar a floresta durante o período de 40 anos. Olha só, pessoal,
as empresas ou comunidades que vão concorrer a essas licitações, elas apresentam suas propostas, especificando as medidas que serão adotadas para cumprir as exigências sociais e ambientais, assim como apresentam o valor disposto a pagar pela utilização dos recursos, tá? E logo após que o julgamento dessas propostas, os vencedores, eles obtêm o direito de manejar a floresta durante um período de 40 anos. E aqui eu trouxe para vocês, esse mês de agosto de 2014, está acontecendo no município de Breves do Pará, a audiência pública para a concessão florestal da Fronda de Cachoanã. Aí eu trouxe aqui essa imagem para vocês verem como é que realmente acontece. Isso aqui é aquela parte que eu falei para vocês, onde se discute com a comunidade e os órgãos públicos sobre a concessão das florestas, ok, pessoal? E por fim, pessoal, nós vamos falar agora da gestão das florestas comunitárias. O que vem a ser as florestas comunitárias? São aquelas florestas utilizadas ou habitadas por comunidades tradicionais, onde há a prática da agricultura familiar e assentamentos de reforma agrária. No Brasil, as florestas comunitárias cobrem cerca de 136 milhões de hectares, representando 62% das florestas públicas nacionais. E eu tenho aqui, pessoal, algumas categorias de florestas nacionais de florestas públicas comunitárias, e vocês podem ver que aí as terras indígenas, elas ocupam as maiores áreas, no mais de 180 milhões de hectares, tá bom? Seguido das reservas extrativistas, das reservas de desenvolvimento sustentável, dos projetos agroextrativistas, dos projetos de desenvolvimento sustentável e dos projetos de assentamento florestal, tá? E todas essas categorias, elas são instituídas pelo órgão responsável pela administração dessas florestas públicas comunitárias. E as florestas públicas comunitárias, elas apresentam uma grande importância social e econômica, visto que são fonte de renda para mais de 2 milhões de pessoas. As comunidades poderão participar dos processos de licitação para a obtenção do direito de manejar os recursos florestais, por meio de associações comunitárias e cooperativas. Ok? Era isso que eu tinha para falar para vocês por hoje. Até a próxima aula, pessoal.